E aí, tudo certo? Nesse vídeo de hoje você vai entender o que é um subdomínio, certo? Então, para que ele serve, como você identifica subdomínios e como que você cria um subdomínio para o seu domínio principal, beleza? Então, começando para o que é um subdomínio, tá? Então, basicamente, um subdomínio ele vai ser uma forma de você utilizar o seu domínio principal com outras extensões. Então, você vai estender, digamos assim, o seu domínio principal e você consegue ter várias coisas dentro de um mesmo domínio, só que apontando para serviços ou servidores diferentes dentro do seu escopo ali de projeto, beleza? Então, o subdomínio normalmente ele vai estar nesta hierarquia. Então, você vai ter o seu domínio, que aqui nessa imagem seria o example.com. Então, você vai ter aqui o domínio principal e o seu subdomínio ele vai vir sempre na frente do domínio principal. Então, digamos que você tem aqui um blog, ele seria o blog, seria o subdomínio, blog.example, né, seria o completo subdomínio ali. O seu domínio seria este aqui, que é o example.com, e daqui para frente são subpastas, né, são caminhos dentro do seu domínio ali dentro. O principal ponto que a gente vai olhar aqui dentro é este aqui. Então, você pode ter muitos subdomínios, tá? Se eu não me engano, o limite ele é entre 250, 300 domínios que você tem de limite. Difícil usar todos eles, né? Tipo, é subdomínio pra caramba. Então, normalmente você pode ter bastante subdomínio, então você pode ter, sei lá, quantos você quiser aqui. Então, você pode ter blog, loja virtual, enfim, notícias, extranet, alguma coisa assim que você tenha de controle e tudo vai estar dentro de um mesmo domínio que você controla aqui dentro, beleza? Então é bem tranquilo nessa parte aqui. E para que ele serve, né, basicamente? Então, essa ideia deste subdomínio é para você ter outros serviços. Digamos, você tem um site e uma loja virtual. Então você vai ter o site em um servidor e a loja virtual em outro servidor. Só que você não quer ficar comprando vários domínios, né? Minhaempresa.com e depois outraempresa.com e depois terceiraempresa.com. Daí cada hora você vai estar com um nome diferente dentro ali, ou um nome que só muda um pouco dentro do domínio em si. E daí existe o subdomínio que você pode estender um domínio com essas palavrinhas antes aqui do domínio. Então você pode ter essas extensões antes aqui dentro. Vai ter essas duas partes que você vai trabalhar dentro do domínio. Se a gente for trabalhar aqui de forma mais técnica, né, a gente vai ter aqui o TLD, que é o .com, né, que é o top level domain, de qual região que é o seu domínio, então tem .com, .com.br, .au, .ar, .ai, ele vai ter esse TLD aqui dentro. Depois você vai ter a segunda parte, que é o SLD do domínio, né, que é este aqui, então é o nome único do domínio, né, que é o second level domain, e você vai ter o domínio completo, que é isto aqui, né, example.com, e depois a gente vai estender um terceiro nível, que é esse nível todo aqui, que é o subdomínio. É bem tranquilo essa parte de organizar o domínio em si. E para que serve esse subdomínio, né? Então ele vai servir basicamente para você separar seu servidor. Então você vai ter essa separação e você tem um controle maior. Então tudo que está num subdomínio normalmente não interfere no que acontece no outro subdomínio. Você pode ter servidores separados, páginas separadas, CDN separadas, quase tudo ali separado para você ter um controle maior desse teu domínio e subdomínios, tá? Então é basicamente uma forma de você separar os itens que você tem dentro de um domínio. Como que você identifica um subdomínio? Normalmente você vai identificar por aquele padrão ali que a gente mostrou, né? Então, se tem um domínio principal, então, se você tem alguma coisa lá, uma palavra, ponto, um domínio principal, normalmente essa palavrinha antes ela vai ser o subdomínio. Então, blog.evolve, ou loja.evolve, ou parceiros.evolve, ou parceiros, ou loja, o blog, eles são os subdomínios em si. E existem algumas ferramentas que normalmente elas são mais utilizadas em análise de segurança mesmo, né? Que você pode mapear os subdomínios que existem. Então, você joga lá no subdomain finder, por exemplo, ele vai mapear todos os subdomínios e vai listar para você todos os subdomínios de um domínio específico. Então você consegue ver todos os subdomínios que aquele domínio possui e a partir disso trabalhar alguma coisa em cima deles, tá? Então depende do motivo que você quer saber ali dentro. Um dos subdomínios que eles são bem conhecidos, né? Então acabou ficando meio que normal na internet, mas ele é um subdomínio, é o www, né? Então o www ponto alguma coisa, ele é um subdomínio. Então, normalmente, quando você tem seu site lá, o evolve.dev e www.evolve.dev, eles são duas coisas diferentes. O www é uma coisa e o evolve é outra. Então, normalmente, um redireciona para o outro, que acabou sendo um padrão bem utilizado, né, o www, e ele ficou e muitas pessoas utilizam, né, muitas pessoas acessam os sites assim, né, tipo www.google.com ou google.com. Os dois são coisas diferentes, mas eles normalmente um redireciona para o outro, tá? Ou o www para o normal, ou o normal para o www. Então ele também é um subdomínio que tem dentro da internet bem comum. E dessas ferramentas de mapeamento, ou identificando pelo próprio link mesmo, você consegue saber qual que é o subdomínio. Para você criar um subdomínio, né, como que você vai fazer? Normalmente vão ser dois locais que você vai acabar criando um subdomínio, tá? Depende muito de como está configurado a sua estrutura. Ou ela vai ser dentro do seu próprio servidor de hospedagem.
Então, alguns servidores de hospedagem oferecem lá a zona DNS, os DNS para você configurar. E você, ou até próprio local separado para você cadastrar subdomínio. Você clica lá, cadastrar subdomínio e coloca um novo lá dentro. Ou se você estiver utilizando algumas CDNs oferecem também a criação de subdomínios lá dentro. Então, você só cria o apontamento, né? Você cria um apontamento de subdomínio e aponta para um outro servidor. Então, alguns servidores gerenciam tudo isso dentro de um local só. Então, só no seu servidor você já cria os subdomínios, eles ficam ali. Ou se você tiver dois servidores separados, você só vai pegar na sua CDN, por exemplo, colocar o seu subdomínio lá e para onde que ele está apontando. Normalmente para um IP de um outro servidor. Então, cada domínio e subdomínio seu aponta para um IP diferente de servidor e você vai ter vários subdomínios criados. Normalmente você não cria um subdomínio, você meio que aponta ele, né? Então, é mais você configurar um subdomínio do que realmente criar ele. Você vai lá e faz a configuração certinha do DNS e faz ele apontar cada um para um lugar específico, beleza? Então é bem tranquilo, é uma técnica bem utilizada, normalmente é feito muito para separação mesmo, né? Você faz separação e expande o seu negócio, cada um com suas responsabilidades. Então, cada coisinha no seu, né, cada gato no seu balaio, digamos assim. Então fica cada coisinha separadinha certinha ali, para você não ter um monte de pasta e um servidor muito lotado com coisa ali, feito uma gambiarra para funcionar. Então, normalmente o subdomínio vai fazer essas separações. Um WordPress aqui nesse lugar, essa loja aqui no Magento roda nesse lugar aqui específico. Cada servidor roda para um propósito diferente. Cada servidor com a sua configuração específica. Normalmente você vai trabalhar com subdomínios nesse tipo de organização, beleza? Se tiver alguma dúvida, é só comentar aí abaixo. Valeu!